Boa tarde para você que está aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente, que é um vídeo em que eu vou explicar para vocês. A gente vai passear, na verdade, com esse apartamento de 47 metros quadrados, em que a gente fez tanta coisa legal que com certeza vai inspirar você para o seu apartamento aí. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, ou então até mesmo se ele tem alguma coisa que você viu de diferente dessa planta. As ideias com certeza vão caber aí para você. Esse aqui é um apartamento do Elo, de 47 metros quadrados, tá ali na Lapa, em São Paulo. E são, assim, deve ter pelo menos umas 4 ou 5 torres. E o que acontece? Lá, se você olhar aqui, essa primeira imagem que a gente já está na tela, é uma imagem do hall dele já com a sala, já dá um pouco para ver a cozinha, a sala de estar, e dá para ver também a varanda lá no fundo. Então, assim, ele, por ser de 47 metros quadrados, a gente deu um jeito para ele ficar bem espaçoso. Então ficou bem interessante, ficou legal demais, legal mesmo. Inclusive, ele tem uma iluminação bem simples, justamente para poder valorizar a amplitude dele, né? Então você vai perceber que os detalhes dele tem bastante detalhe em madeira, um piso claro, que é o mesmo piso praticamente dos quartos. E ainda assim você consegue ter uma sensação de conforto, e ele parece bem maior do que 47 metros quadrados, não parece? Vamos lá, vamos para a próxima imagem. Olha só essa imagem mostrando aqui a estrutura que a gente fez metálica para cima da TV e para baixo da TV. Bem simples, bem leve, bem clean, justamente para fazer a diferença mesmo nessa sensação de amplitude. Porque os objetos são vazados, então você tem visibilidade de tudo. Se vocês pensarem, ó, a gente está de um lado da sala, a gente está vendo a sala inteira, boa parte da cozinha, e ainda consegue, ainda mais que a gente colocou a geladeira de canto, então essa geladeira dá a impressão de que a cozinha está maior, porque agora você tem uma cozinha L praticamente, né? Olha só, vamos dar uma olhada ali nas próximas imagens para a gente ver. Olha como ficou interessantíssimo esse revestimento. É um revestimento que está atrás da cozinha, ele vai na parede inteira, incluindo a parede da varanda. Se você reparar, ele pega desde lá de trás e vem desde lá então os armários e vem seguindo e tal. Daí tem essa iluminação linear, que é uma iluminação mais, ela é menos cênica, mas é uma iluminação que faz toda a diferença e faz a sensação de ser mais de que seja um ambiente mais prático, né? E para limpeza, para todo o trabalho que você vai fazer, você precisa dessa iluminação bem tranquila aí, você não precisa ficar se matando, né? Olha só, as prateleiras simples. Por que não tem muita coisa em cima da pia? Assim, alguns podem perguntar. Não tem muita coisa, tem duas prateleiras grandes ali que já servem para bastante coisa, só que é um apartamento de 47 metros quadrados. Essa sensação de amplitude se dá justamente pela não ocupação de todos os espaços. Se vocês repararem, os armários em volta da geladeira são armários que são mais profundos, e ainda você tem a parte de baixo inteira de armário. Então você não precisa ter aqui tanto armário assim. Principalmente aqui a gente está falando de uma ou duas pessoas que vão morar. No máximo, duas pessoas, dois adultos e uma criança. Então você pensa, o que é o ideal aqui? Você tem a possibilidade de ter algumas coisas maiores, nada te impede. Você tem ainda uma parte mais aberta, que você pode exibir algumas coisas suas de trabalho, do dia a dia mesmo, do dia a dia na cozinha, né? E você ainda consegue ter toda a beleza de ser um ambiente clean, um ambiente leve ainda, entendeu? Essa bancada aqui a gente está usando um quartzo cinza. É um quartzo maravilhoso porque ele não é branco e ele acaba dando um destaque diferente na sua marcenaria. Porque o revestimento em si, como vocês estão vendo aí na parede, ele é um revestimento branco, com brilho e com detalhes em dourado. Então assim, ele é maravilhoso porque ele vai dar um detalhe justamente nessa parede, vai chamar atenção para essa parede. Então o quartzo cinza vai ajudar você a valorizar a parede sem deixar de valorizar a bancada, que ficou maravilhosa, como vocês vão ver nas outras imagens, né? Olha aqui, a gente pegou mais uma imagem mostrando a sala, mostrando a amplitude da sala. O interessante que a gente trabalhou aqui foram os quadros em cima do sofá. Então se você olhar ali em cima do sofá, você tem 4 quadros
com um tema mais verde, ou seja, árvore, às vezes paisagem, mar, são coisas que você tem que ter uma cor mais forte. Isso é importante. E por que é importante? É importante porque você precisa ter a sua cara, precisa ter personalidade. E é isso que a gente prezou aqui, tá? Se vocês olharem, você está vendo aí a personalidade nesse ambiente, porque você tem realmente o seu ambiente, mesmo que ele seja um pouco mais clean, ele tem personalidade porque tá ali os quadros, você tem a sua própria mobília ali embaixo, você tem os nichos e além de tudo você ainda tem algumas plantinhas. Tem gente que gosta de plantinha, só que não gosta de cuidar. Qual que é a questão aí? Algumas plantas de hoje tem gente que não gosta, mas pode ser artificial, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai fazer você perder em nada na sua decoração. Tá? O único detalhe é que você tem que ficar limpando muito mais uma plantinha artificial, porque pega pó de qualquer jeito, é um objeto, né? Vamos dar uma olhada nas próximas. Lá no fundo tem um canto alemão ainda. Aqui a gente está focando exatamente em mostrar a integração entre a sala e a cozinha. Olha só como o contraste que dá esse painel na parede em madeira, que ele vai seguindo a lateral da sua porta de passagem, que a gente tirou, deixou fazer uma integração pura entre a sala e a varanda. E olha o contraste que ele dá lá com os móveis, com o revestimento branco lá do fundo, com aquele detalhe dourado e essas prateleiras em madeira também. Isso é maravilhoso. A madeira que a gente usou aqui é o Frejó. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, porque é o queridinho dos arquitetos, né? E muita gente, muita blogueira, muita gente tem essa cor porque ela é bem bonita realmente. Olha só mais uma imagem da cozinha, como ela ficou bem clean, bem leve, bem simples. E se você olhar, aqui a gente tem um tipo de cuba para o tanque que não é muito comum. É uma cuba que é em porcelana, né, que é uma cerâmica. O que acontece? Ela tem você vai ter uma peça que você adequa dentro dela para poder fazer a lavagem em si do que você precisar. Então você é muito mais prático, né? Você tem ali a sua cuba para usar para alguma outra coisa e daí você pode vir com esse, vamos dizer assim, esse esfregador aí interno em madeira e fica super chique, é bem bonito. Olha só mais uma outra imagem aqui mostrando, dando mais foco na cozinha, que agora está tudo aberto, então a possibilidade do sol entrar é muito maior, né? Aqui a gente já foi lá para o quarto, e olha só como esse quarto tá interessante. Ele é um quarto, você olhando de frente, ele tem de um lado uma peça de design totalmente diferente e do outro lado aqui é um criado mais, vamos dizer assim, mais convencional, é uma mesinha um pouco mais convencional. E sem contar que essas obras de arte fazem toda a diferença. Se você pensar nesse quarto, sem as obrinhas de arte, sem os quadros, até mesmo sem essa torrezinha de prateleiras na lateral, você vai ver que esse quarto ele morre totalmente. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que ele seja um quarto que ele seja limpo, e seja ao mesmo tempo com bastante criatividade. Então você tem as duas obras de arte que não são do mesmo autor, não tem nada a ver uma com a outra, porém você percebe que elas têm uma conversação nas cores, nos tons. Mesmo que você tenha um azul muito forte, você tem uma cor ali meio que laranja nos dois quadros. Isso vai fazer com que elas se conversem. E é isso que talvez seja o ideal para você. Tem uma iluminação ali na parte de baixo, de cima do painel, que é para iluminar de baixo para cima, para justamente valorizar o quadro que está em cima. É interessante, né? Além de ter o spot lá para valorizar o quadro azul que está no lado direito. É sempre legal colocar um quadro na direita ou na esquerda de quem está dormindo. Por quê? Porque isso dá uma impressão de você ter uma outra janela, vamos dizer assim. Você tem uma janela do lado aqui do nosso, que é olhando do lado esquerdo, e do lado direito você tem esse quadro. Se vocês repararem, eu fiz uma outra versão com o mesmo piso da sala. Só que aqui a gente colocou um piso de madeira e o rodapé é branco. Olha como faz diferença. E aqui a gente está usando um cinza um pouco mais quente nas paredes. Bem legal, né? Olha só o detalhe que a gente estava falando daquela mesinha de canto ali, ó.
bem interessante. Ou seja, uma é bem simples e a outra é bem diferente. Isso é muito comum e muito está se fazendo hoje. Por quê? Porque você valoriza não só um lado do quarto. Você pode, por exemplo, aqui a gente está querendo valorizar desse lado da cama o painel e o quadro em cima. Ou seja, eu deixo o mais simples possível na marcenaria e daí mexo nas decorações. Decoração que você pode trocar. Não gostei desse quadro, quero trocar o quadro, enjoei desse quadro? Troca, não tem problema. Você vai precisar não precisa refazer a sua marcenaria, entendeu? E olha como ficou legal essa imagem. Essa imagem dá uma sensação de profundidade e você pode perceber uns detalhes lá no painel. A gente vai chegar um pouco mais perto, daí acredito que dê pra ver. Se você olhar aqui na lateral agora, olha só que detalhe bonito que fica no painel. É um detalhinho que tem desse painel que é lá da Líder Interiores. E aqui vem o pulo do gato. Nesse apartamento de 47 metros quadrados, a gente tinha 2 quartos. O que eu fiz? A gente abriu esse quarto, mas não para fora como normalmente a gente faz para aumentar a sala. Como vai ser aqui, a gente projetou ele meio que para um morador ou, enfim, 2 moradores no máximo. Aqui a gente está pensando no seguinte: a praticidade tem que ser para quem mora. Então a gente abriu o closet, que era o segundo quarto. Então a gente agora tem os 2 quartos com abertura para um quarto só. Então assim você consegue ter mais visibilidade do closet. Olha como fica grande esse quarto. Daí você pode colocar lá, a gente usou portas de vidro reflecta com perfil bronze. Fica maravilhoso, a gente coloca os batedores e fica interessante. Olha como fica lindo. Olha só o tamanho desse closet no apartamento de 47 metros quadrados, tá? Para você ter noção de tamanho, esse closet aqui, essas 3 portas, cada porta dessa tem 97 centímetros. É quase 1 metro, ou seja, no final quase 3 metros de armário. Sem contar que ele é de pé direito, então é um armário que tem provavelmente, olha lá, 2,5 metros, 2,40 metros. Mais os armários da lateral, mais a outra parte da frente que você pode usar como a parte para colocar sapato, colocar bolsa, enfim, dá para fazer, é o multiuso, né? E olha só como fica bonito esse detalhe do piso contrastando com o rodapé que contrasta com a parede. Fica interessante, né? Olha essa outra imagem aqui mostrando aquilo que a gente tinha falado, de ter um quadro ao lado da cama. E olha o detalhe do painel também. Você viu que é um detalhezinho bem sutil, mas faz toda a diferença ali, porque dá um aconchego sem igual. E aqui a gente voltou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de passear com a gente. A gente não fez o banheiro porque o banheiro acaba sendo meio igual para alguns apartamentos, e nesse daqui eu foquei mais em mostrar para vocês o quarto e a cozinha, a sala e as integrações. Ou seja, a gente fez um apartamento de 47 metros quadrados surpreendente. Por quê? Porque ele, além de juntar e acrescentar área inteira para ser uma área útil, e você não ficar aqueles cantos perdidos, a gente ainda conseguiu ter no quarto um closet imenso, com uma cama grande, e você ainda vai ter, eu tenho certeza que quem morar nesse apartamento vai ser feliz porque tem um projeto de ponta. Tá bom? Gente, obrigado. O que vocês precisarem, a gente está aqui. Segue aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos lá, porque a gente está falando de um apartamento de 47 metros quadrados. E ele ficou assim. Se o seu for de 30, 20, 25, comenta aí embaixo qual que é o tamanho do seu. E quem sabe a gente não pode falar do seu apartamento aqui, né? Bom trabalho para vocês, boa viagem para quem vai viajar, bom dia para quem vai ficar em casa e boa noite para quem está indo dormir, tá bom? Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Espero que estejam bem e até mais.